Olá, caro internauta! Se você está procurando uma forma de analisar determinada série de dados, agrupando-os conforme suas características, posso lhe afirmar que está no tutorial certo. Iremos abordar a análise de cluster e utilizar como principal ferramenta de estudo o SPSS. Primeiramente, vamos ver algumas definições. A análise de cluster permite agrupar sujeitos e variáveis a partir de uma ou mais características que esses indivíduos tenham em comum. Algo interessante a ser destacado é o fato de não ser necessário informações a priori sobre a composição dos grupos. Realizar esses agrupamentos permite avaliar o tamanho da matriz de dados, identificar outliers multivariados e levantar hipóteses relativas a relações estruturais entre variáveis. Para realizar essa análise, necessitamos medir a semelhança ou dissemelhança dos sujeitos e variáveis. Ou seja, o ponto A está mais próximo a que ponto? E, a partir daí, agrupá-los. No caso dos sujeitos, eles são agrupados segundo algum tipo de distância métrica, onde essas podem ser a distância euclidiana, que mede o comprimento da reta que une duas observações num espaço p-dimensional. Distância de Minkowski, que vem a ser uma generalização da distância euclidiana, e a distância de Malinowski, que mede a distância estatística entre duas observações I e J. Já no caso das variáveis, os agrupamentos serão de acordo com as medidas de correlação e associações apropriadas, sendo que, para as variáveis contínuas, será utilizado o coeficiente de Pearson, nas variáveis ordinais, o coeficiente de Spearman, e, nas variáveis nominais, o coeficiente de Phi. Após termos as medidas de semelhança, necessitamos escolher qual critério iremos utilizar para agregar os indivíduos, sendo que esses critérios podem ser maior distância, distância média, distância mediana e menor distância dos elementos do cluster a cada um dos restantes dos objetos. E ainda temos a distância média entre cluster, método do centroide e método de Walden. Os agrupamentos podem ser hierárquico, que permite a obtenção de cluster tanto para sujeitos quanto para variáveis, e também não hierárquicos, que permite apenas a obtenção de cluster para sujeito, e o número de cluster é definido a priori. Tudo isso veremos na prática, sendo colocado no SPSS. Bom, galera, essa aqui é a nossa base de dados, em que você vai ter que a primeira coluna vai ser dos alimentos, em que esses alimentos vão ser classificados quanto à quantidade de calorias, quantidade de proteínas, quantidade de gordura, quantidade de cálcio e quantidade de ferro mostrado na sexta coluna. Vale ressaltar que, na análise de cluster, não é interessante utilizar bases muito grandes. Então, a nossa base ela só vai ter 27 observações, o que nos mostra que é uma base pequena. Então, vai ser interessante fazer análise nesse tipo de base. Próximo passo agora é vir em Analyze. Aqui no menu Classify, nós vamos ter três métodos para classificar pelo método de cluster. Temos o Two-Step Cluster, que vai classificar os clusters em apenas duas etapas. O K-means Cluster, que é geralmente utilizado para classificar o cluster pelo método não hierárquico. E o Hierarchical Cluster, que é o que nós vamos utilizar para classificar pelo método hierárquico. Nesta tela, teremos que o ícone Food vai representar os nossos alimentos. Né? Seleciona o ícone Food e clica nessa setinha para poder fazer essa classificação. A partir daí, seleciona as demais variáveis e coloca em Variables. Aqui, nesse quadrinho Cluster, a gente vai ter que a gente pode agrupar os casos ou as variáveis. E embaixo, Display, a gente vai ter que pode mostrar as estatísticas, clicando nesse iconezinho, ou mostrar os gráficos, clicando nesse iconezinho do Plots. A partir daí, nosso próximo passo é ir para o menu Statistics, onde a gente vai ter a opção Agglomeration, Scheduling, que é análise dos aglomerados, e a matriz de proximidade, clicando nesse ícone.
No menu Cluster Membership, a gente vai ter a opção de agrupar os nossos sujeitos, no caso os alimentos, em grupos. E vamos agrupar pelo método simples em 6 grupos de clusters. Aí clique em continue. O segundo passo é ir para os gráficos, ou plots. É interessante a gente usar o gráfico dendograma para poder a gente ter uma ideia de como serão agrupados os clusters. Então, para pedir o dendograma é só clicar aqui. Esse segundo ícone aqui, iScroll, a gente vai ter o que? A opção de você isolar um cluster ou mais clusters durante a etapa de formação dos clusters. No nosso caso, a gente não vai realizar essa etapa, então vamos clicar em nenhum nome. Continue. Terceira etapa, ir para o método. Nesse ícone, você vai ter a opção de calcular o cluster. Nesse caso, nós vamos utilizar o nearest neighbor, que vai usar os vizinhos mais próximos. O intervalo de cálculo vai ser calculado pelo método euclidiano, só que usaremos o método euclidiano ao quadrado. A partir daí, continue. A próxima etapa agora é ir para o menu Save, que nós vamos querer salvar como vai ficar agrupado as nossas variáveis de acordo com o cluster da análise final. Então, a gente vai em Single Solution, que é solução simples, e vamos numerar 6 clusters. Ok. Pronto, agora é só dar um OK de novo aqui embaixo. Nessa tela nós vamos ter os resultados calculados de tudo que a gente pediu naqueles passo a passo anteriores. A partir desse quadrinho você vai ver como funciona os nossos dados, sendo que a gente teve 27 dados válidos, o que representou 100% da nossa amostra. Esse segundo quadro, segunda tabela, vai nos dar a matriz de semelhança, onde você vai ter que a dissemelhança entre o hambúrguer e o hambúrguer é zero, porque uma variável ela não pode ser diferente dela mesma. Já a dissemelhança entre o hambúrguer e o roasted beef deu esse valor aqui de 31.149,49. E assim vai. O próximo resultado vai ser a análise dos aglomerados, onde no estágio 1 o primeiro cluster vai ser formado pelo elemento 1, pelo sujeito 1, que aqui na nossa base de dados era o braised beef. O cluster 2 vai ser formado pelo elemento 11, que na nossa base era o smoked ham, e o coeficiente de distância calculado foi de 0,10. Para esse agrupamento de cluster formado pelo elemento 1 e pelo elemento 11. Antes dessa etapa, da etapa 1, o elemento 1 não tinha aparecido ainda em nenhum cluster. E o elemento 11 também não tinha aparecido em nenhum cluster. Então, só vai aparecer um desses dois elementos, ou o elemento 1 ou o elemento 11, no estágio 2. No estágio 2, a gente vai ter agora o agrupamento do cluster que tem o elemento 1 com o cluster que tem o elemento 12. Então, pelo esse quadrinho aqui, a gente vai ver que o elemento 1 ele já tinha aparecido na primeira etapa, no primeiro estágio. E o elemento 12 não apareceu em nenhum estágio anterior. Aí agora a gente só vai voltar a ver o elemento 1 ou o elemento 12, ou o cluster deles, respectivamente, na 11ª etapa. Aí, olhando aqui na 11ª etapa, a gente vai ver que, como foi dito lá atrás, a gente viu que o elemento 1 ele apareceu novamente. Bom, a partir daí, a próxima coisa a se analisar é em que cluster vai ficar agrupado cada elemento. Por exemplo, o braised beef, o elemento 1, vai ficar agrupado no cluster 1. O hambúrguer também vai ficar agrupado no cluster 1. O roasted beef vai ficar agrupado no cluster 2. Bom, a próxima coisa que a gente pode analisar, dados os outputs que a gente recebeu, é o dendograma. A partir do dendograma, a gente pode ver que, se a gente quisesse fazer uma análise de cluster usando somente 2 clusters, a gente teria que fazer um corte mais ou menos bem aqui. No nosso caso, a gente utilizou 6 clusters. Então o nosso corte foi mais ou menos nessa região, em que a gente teve um cluster formado pelo elemento 25, sozinho, que ele não se agrupou com ninguém.
Um cluster formado pelo elemento 3, sozinho também, que agrupou com ninguém. Um cluster formado pelo elemento 22 e 24. Um cluster formado pelo 27. Um cluster formado pelo 17 e 18. E o último cluster formado pelo restante.